Graça e Pai, meu irmão, você, minha irmã, que nos acompanha aqui por todas as plataformas, um grande abraço a vocês. Você que nos acompanha aqui pelos podcasts Spotify, em todo o planeta, um grande abraço. Um número muito grande nos Estados Unidos que nos acompanha, um grande abraço a todos os irmãos que nos acompanham. Você que nos acompanha também aqui pelo Facebook, também pelo Instagram. Você nos acompanha lá no TikTok, também lá no canal do YouTube. Evangelista João Mesquita, o Mensageiro do Reino. Seja bem-vindo você aqui hoje através dessa mensagem que Deus vai falar conosco, amém? Então pegue a sua Bíblia aí, acompanhe aqui a nossa mensagem do início ao fim, que você realmente seja edificado, que você tenha a sua fé fortalecida. Então nós vamos falar um pouquinho hoje, amados, sobre ansiedade. É isso mesmo, ansiedade é algo que tem realmente quantas vezes a gente tem ouvido pessoas pedindo socorro em favor de alguém que está com ansiedade? Pois é. Portanto, eu vou usar o tema de hoje aqui: Deus tem cuidado de nós. Deus cuida de nós, queridos. Mas eu quero meditar, queridos, aqui uns textos e depois nós vamos aprofundar um pouquinho sobre esse tema de hoje. O que a Bíblia vai falar sobre isso, que Deus tem para nos revelar e a forma de como nós podemos vencer esse mal, que é a ansiedade. As pessoas ficam aceleradas, ficam com o coração palpitante, muitas vezes as pessoas entram até em desespero. É isso mesmo, ansiedade é algo terrível que está acontecendo nos dias de hoje, pois eu quero compartilhar com vocês hoje, 1 Pedro, primeira carta de Pedro, Epístola de Pedro, capítulo 5, verso 7, que a palavra de Deus vai dizer aqui no verso 7, entregue todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de você. Por isso eu coloquei aqui: Deus tem cuidado de nós, o nosso tema de hoje. Deus cuida de nós, irmãos. Mas olha, quer ir lá no Salmo 55, no verso 22, que é algo muito importante que nós precisamos compreender. A palavra de Deus vai dizer aqui no Salmo 55, no verso 22, que diz: entregue os seus problemas ao Senhor e Ele o ajudará. Ele nunca deixará que fracasse a pessoa que lhe obedece. Então o que acontece? Tem condições, amados. Deus impõe condições para nós seguirmos, é obedecer. Quanto é difícil para nós, queridos, nós não entendemos às vezes, porque às vezes nós não estamos obedecendo. E muitas vezes nós falamos: eu estou obedecendo e porque está acontecendo. Mas Deus está cuidando de nós. Em tudo Ele cuida de nós. Portanto, queridos, aqui no Salmo 55, no verso 22, a palavra de Deus vai dizer: entregue os seus problemas ao Senhor. Qual é o teu problema? Entrega hoje ao Senhor. Coloca diante dele. Como diz também lá no Salmo 37, no verso 5. Também no Salmo 68, no verso 19. Em Mateus, nós vamos meditar nesses textos aqui. Em Mateus 6. Também nós vamos meditar também. Nós estamos meditando aqui também em 1 Pedro 5, 7. Nunca deixe que fracassem. Ou seja, no Salmo 126, no verso 6. A pessoa que lhe obedece, no Salmo 34, no verso número 15. Estou deixando alguns versículos, você pode meditar aí depois. Deus vai falar contigo através dessa palavra. Então, amados, aqui Pedro, aqui na sua primeira epístola, do capítulo 5, aqui ele vai falar do verso 1 ao verso 14. Pedro vai falar na parte final da sua epístola aqui, o apóstolo dá conselho para o povo de Deus, tanto os líderes da igreja, tanto líderes das igrejas, que está do verso 1 ao verso 4, como a todos os outros cristãos do verso 5 ao verso 11. Ele também aqui conclui com a saudação do verso 12 ao verso 14. Uma bênção que está no verso 14 na parte B. Então, amados, conselhos, direcionamento é o Espírito Santo usando o apóstolo Pedro, escrevendo aqui essas epístolas, e que você realmente hoje possa entender uma coisa: Deus está cuidando de você, mas você precisa confiar, é fé, você precisa descansar e saber e crer que Ele está no controle de todas as situações. Então, meus queridos, para nós aqui continuarmos e compartilhando uns com os outros, é muito importante, quando nós meditamos em uma palavra, é muito importante nós compartilharmos com as pessoas. Isso significa que você está colocando a tua fé em ação. Você muitas vezes tem pessoas que estão precisando apenas de um versículo bíblico, às vezes apenas de uma palavra de encorajamento, uma palavra de conforto, mas também, muitas vezes, queridos, uma palavra
que nós necessitamos naquele instante para a nossa necessidade. Quantas às vezes nós estamos passando por uma luta, numa necessidade, numa dificuldade, e de repente alguém usado por Deus envia ou liga para você, ou envia um WhatsApp, ou compartilha um vídeo. Compartilhe essa mensagem com pessoas, é muito importante. Quando nós compartilhamos, nós estamos o que? Evangelizando. Esse é o propósito de Deus, levar a sua cultura, levar a sua palavra até os confins da terra, para que todos venham e tenham o conhecimento da verdade. Então que essa mensagem ela possa chegar cada vez mais longe. Você pode ser aí agora um mensageiro, um enviado de Deus para aquelas pessoas que estão precisando tanto dessa palavra. Então compartilhe com as pessoas. Vai lá agora, enquanto você vai nos acompanhando aí, já começa aí no teu WhatsApp aí, ou nas tuas redes sociais, começa a compartilhar com as pessoas. É muito importante cada vez mais ser aquele instrumento nas mãos de Deus para compartilhar com as pessoas a palavra de salvação, a mensagem de esperança, a mensagem de Jesus, a mensagem do reino de Deus. Esse é o propósito dessa palavra, é que Deus leve a cada um de nós, queridos, cada vez mais à frente, até a Ele, que é o nosso alvo e nosso objetivo, que é Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor, nosso Salvador, o mediador entre os homens e Deus. Então nós temos esse privilégio hoje, nós temos Jesus como Senhor, como Salvador, nós temos Jesus como mediador entre nós e Deus. Olha que grande e maravilhosa notícia. Isso são as boas novas. Isso são a palavra de vida. Isso aqui é a palavra de renovo, uma palavra de refrigério. Portanto, hoje, quando nós vamos falar aqui nesse tema aqui, tratar um pouquinho sobre ansiedade, sobre as preocupações, sobre as aflições, isso é algo que realmente destrói o nosso cotidiano. Ou seja, destrói nossa comunicação, nossa união e comunhão com as pessoas, com Deus, porque isso começa a afligir as pessoas. Portanto, isso é uma batalha, meus irmãos. É uma batalha que diariamente nós lutamos contra isso em algum momento, contra os nossos pensamentos, contra tudo aquilo que vem, aquela enxurrada muitas vezes para nos tirar da presença de Deus. Mas olha, a palavra diz bem claro. A palavra vai dizer bem claro em primeira epístola de Pedro, capítulo 5, verso número 7. Entregue todas as suas preocupações a Deus. Então você precisa entregar isso nas mãos do Senhor. Você precisa buscar Ele em espírito e em verdade. Pois Ele cuida de vocês. Ele cuida de nós. Ele cuida. Então, queridos, mas nós precisamos obedecer. Como nós meditamos, eu peguei aqui um texto, Salmo 55, verso 22. Entregue os seus problemas, as suas dificuldades, as suas lutas ao Senhor, e Ele ajudará. Ele nunca deixará que fracasse. Então você não vai ser um fracassado, você não é uma fracassada. Pelo contrário, você é um vencedor e uma vencedora em Cristo Jesus. Portanto, a palavra de Deus diz: Ele nunca deixa que vocês fracassem, a pessoa que lhe obedece. Então, nós sabemos aqui, obediência, meus irmãos. Obediência gera bênção nas nossas vidas. Obediência gera bênção nas nossas vidas, então aprenda a obedecer. Então Ele tem cuidado de nós. Eu coloquei aqui, Deus tem cuidado de nós. Deus se interessa por tudo o que diz respeito à vida dos seus filhos. É isso mesmo, Deus tem interesse. Ele interessa por tudo que se diz respeito a nós. É isso mesmo. Seja na esfera espiritual, queridos, seja na esfera terrena, diferente dos deuses pagãos, dos falsos deuses, que eram frios e distantes dos seus devotos, o Senhor Jesus se aproximou de forma gentil, atenciosa e fiel aos seus. Ele disse que o Altíssimo alimenta o pardal mais comum de todas as aves. Se Deus alimenta e cuida dos pássaros, cuida dos animais, imagina nós, amados, que somos criados segundo a sua imagem, a sua semelhança. E nós, queridos, que conhecemos, e para você que ainda não conhece, que você também venha conhecer, que Deus também quer cuidar de você. E Deus tem cuidado de você mesmo afastado. Porque quantas vezes você está aí achando que Deus não está trabalhando na sua vida, e Ele vem trazendo sempre a provisão na sua vida. Portanto, Mateus 6, verso 26. A palavra de Deus vai dizer, 26, Mateus 6, 26. Vai dizer: olhai para as aves dos céus, que nem semeiam, nem cegam,
nem ajunta em celeiro, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Foi Jesus que colocou essa pergunta no Evangelho de Mateus capítulo 6, verso 26. Se nós meditarmos aqui, amados, do verso 25 ao 34, Jesus vai falar sobre esse assunto. Então, não andeis ansioso por coisa nenhuma. As preocupações, irmãos, fazem, sabe o quê? Parte do dia a dia do ser humano. Preocupações faz parte do dia a dia de nós, seres humanos. Em alguns casos, ela se torna tão intensa que muitos são levados a fazer tratamentos psicológicos. É isso mesmo. E até psiquiátricos, para amenizar a ansiedade, queridos. Quantos não procuram isso? E há também quem não consiga viver sem os ansiolíticos ou calmantes. Tem gente que toma remédio, medicamento para essas coisas, pois se tornam dependentes desses medicamentos. Mas eu vou deixar aqui, eu fazer aqui abrir um parênteses, que em alguns casos de saúde, há necessidade. Eu já vi testemunho de uma pastora que ela testemunhou que ela realmente vivia na obra do Senhor, tinha íntima comunhão com o Senhor, vivia a todo vapor, no fogo, meus amados. Mas chegou um momento que ela não conseguiu mais ter o controle dessas coisas. E aí, o esposo dela também, que é pastor, que também congrega conosco, até congrega conosco na família debaixo da graça, o pastor Luiz Gonçalves e a pastora Laí, eles deram esse testemunho muito forte. Foi até em um culto de casais que teve aqui na família debaixo da graça, aqui em Bragança Paulista, rodovia Capitão Barduino, número 6.000. Se você quiser fazer uma visita, entra aí no Instagram da igreja, família debaixo da graça, lá, procura lá, tem lá toda a agenda da igreja, tá tudo bonitinho lá, tem os horários dos cultos, dos eventos, e tudo, tá tudo lá no Instagram, procura aí, Igreja Família debaixo da Graça, Bragança Paulista, rodovia Capitão Barduino, número 6.000, procure lá. E eles compartilharam, e ela compartilhou, que chegou o momento que eles precisaram compartilhar com as pessoas esse testemunho, porque muitas pessoas às vezes estão passando por uma luta tão grande, e às vezes acham que aquilo é só espiritual, e às vezes, queridos, é físico. Às vezes há necessidade de um medicamento, e ela falou que ela teve que ficar internada em uma clínica por um tempo, porque aquele nível de estresse, de ansiedade era muito grande, e precisou de tratamento. Foi isso mesmo, precisou de tratamento, e ela precisou ficar tomando medicação para controlar algo que veio já na sua própria deficiência física, alguma coisa que precisa. Então o medicamento vai controlar aquele nível de ansiedade que o ser humano não tem o controle. Então aqui há uma necessidade de medicação, é comprovado pela medicina. Então há a necessidade de medicação, não é espiritual, mas sim também é físico. Então, querido, nós também às vezes vem alguns defeitos de fábrica, né? Não é defeito, Deus faz tudo perfeito, mas enfim, o nosso corpo às vezes não suporta certos níveis de intensidade de estresse, por exemplo, né? Um nível muito alto vai fazer com muitas vezes, queridos, nós adoeça de verdade o nosso corpo. Ele é frágil mesmo, mas Deus sabe todas as coisas, e muitas vezes há necessidade de um medicamento, de um acompanhamento médico. Quero deixar isso aqui bem claro, amém? Então muitas pessoas que às vezes não há necessidade, mas eles se tornam dependentes desse tipo de coisa, desse tipo de medicamento, pois se tornam dependentes desses medicamentos, amados. Isso é perigoso. Mas a confiança em Deus é a cura para toda ansiedade. Mas a confiança em Deus é a confiança para toda ansiedade. Então, meus queridos, ao falar sobre como o Pai Celestial, aqui ele alimenta as aves do céu e veste os lírios do campo, o Senhor Jesus quer dizer segurança e tranquilidade para a nossa alma. Segurança e tranquilidade para a nossa alma. Todos nós temos várias necessidades, e o nosso Deus, o eterno, o soberano, sabe disso. Ele sabe das nossas necessidades. O que precisa fazer é buscar primeiro o reino e a sua justiça, como está aqui no verso número 33. Coloque o Senhor
o nosso Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, priorizar a vontade de Deus e obedecer a sua palavra. E todas as nossas necessidades serão supridas por Ele, como está em Filipenses, no capítulo 4, no verso número 19. No verso número 19, que diz: o meu Pai, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades, em glória por Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém, amados? Então, aqui o apóstolo Paulo, a carta aos Filipenses, no capítulo 4, do verso 14 ao verso 19, outra vez, ele diz aqui: mandaste o necessário, ele vai dizendo. Paulo aqui agradece aos cristãos de Filipenses, pelo cuidado que sempre tiveram com ele. A igreja em Filipe envia oferta generosa e voluntária para o sustento da obra missionária. E ele as considerava, aqui em 2 Coríntios, também no capítulo 11, no verso 9, e ele as considerava uma providência divina às suas necessidades. Veja que Deus nunca desampara os seus filhos. Pelo contrário, aquele que vive em obediência pode sempre contar com o cuidado do Senhor, meus amados. Mesmo nos momentos mais difíceis, nunca faltará provisão para quem vive de acordo com a vontade de Deus. Amém? Então, queridos, isso é algo que nós precisamos entender e compreender. Que Deus, Ele supre todas as nossas necessidades quando nós obedecemos. Eu quero meditar também em um texto aqui. Deixa eu pegar um texto aqui, no Êxodo. Vamos pegar o Êxodo capítulo 15. Às vezes eu me confundo o capítulo 14 com o capítulo 15, mas é o verso 26, tá bom? Às vezes a nossa mente realmente ela é falha, né? E às vezes a gente acaba realmente errando o capítulo, mas é no verso de número 26. Vamos lá. Vou pegar aqui, Antigo Testamento, capítulo 15, verso 26. Diz assim: disse o Senhor, se vocês prestarem atenção no que eu digo, se fizerem o que é certo e guardarem os meus mandamentos, eu não o castigarei com nenhuma das doenças que mandei contra o Egito. Quanto aos egípcios, eu sou o Senhor que cura vocês. Portanto, quem cura, amados, é o próprio Deus. Quem cura é o Senhor, é Ele. É Ele que nos cura das enfermidades, das doenças maléficas. É Ele que nos cura de todo o mal. Mas a palavra de Deus vai dizer claramente, antes de nós chegarmos no momento da cura, Deus vai dizer através da sua palavra, quando o Senhor, Ele fala aqui a Moisés. Ele fala no verso 26, e Ele disse, se vocês prestarem atenção no que eu digo, olha isso, se vocês prestarem atenção no que eu digo, ou seja, é a palavra, irmãos, é a palavra de Deus. Se prestar atenção no que eu digo, se fizerem o que é certo e se guardarem os meus mandamentos, quem está dizendo é o Senhor, meus amados. Se guardar os mandamentos do Senhor, eu não os castigarei com nenhuma das doenças que mandei contra os egípcios. Eu sou o Senhor que cura vocês. Portanto, Deus, Ele cura. Por que hoje em dia existe tanta incredulidade? Por que hoje não existe tantas curas como existia na época da igreja primitiva? Porque a igreja primitiva, queridos, eles obedeciam aos ensinamentos da palavra e os ensinamentos do Espírito Santo. Portanto, o que acontece? Pedro, a Bíblia vai dizer que Pedro andava por onde passava, a própria sombra curava as pessoas. As roupas, né, os lenços de Paulo, os aventais que ele usava, por onde ele passava, as pessoas vinham buscar e levavam até aquelas pessoas que estavam doentes, que estavam enfermas, que estavam possessas de demônios, e eram colocadas sobre elas e elas eram libertas. Isso é uma ação de fé, mas também, queridos, é uma ação buscada, amados, principalmente pela palavra, ou seja, direcionada pela palavra e também guiada pelo Espírito Santo. Então eu quero meditar também, amados, no verso 28 e 29, no verso 28 e 29,
e que veste de forma gloriosa um simples lírio do campo. Mateus 28 e 29. Vamos lá. Mateus 28 e 29. E quanto ao vestuário, porque andais ansioso, olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. Verso número 29. E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Como qualquer um deles. Sabe por quê, meus amados? Qualquer deles. Porque a palavra de Deus vai dizer que não devemos andar ansiosos por coisíssima nenhuma. As preocupações fazem parte do dia a dia, nós sabemos, amados. Elas fazem parte do nosso dia a dia. Mas, queridos, nós devemos confiar, nós devemos, mesmo sem enxergar, nós devemos continuar e viver isso. Precisamos viver isso. Se nós queremos almejar coisas grandes, se nós queremos andar com o Senhor, nós temos que ter essa fé. A fé, queridos, que está além do nosso entendimento, além da nossa compreensão de entendimento. Então o que acontece? Isso é algo sobrenatural. Essa é a fé genuína. Essa é a fé que Jesus, quando ele disse que Deus procura os verdadeiros adoradores, a Bíblia vai dizer que Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. São esses que Deus procura, meus amados. Portanto, queridos, devemos ficar muito atentos com aquilo que realmente Deus tem para nossas vidas. Então, a palavra de Deus vai dizer, deixa eu pegar novamente o texto original, 1 Pedro 5,7, que nós, queridos, nós não podemos fazer nada sem Ele. A Bíblia vai dizer no Evangelho de João, capítulo 15, do verso 5, que sem Ele nada podereis fazer. Então, se nós estamos afastados de Deus, nós precisamos se aproximar de Deus. Se eu estou em pecado, eu preciso me arrepender dos meus pecados, pedir misericórdia, confessar o meu pecado a Deus, me arrepender dos meus pecados e se chegar a Ele. Então, aqui há obediência. Se eu estou em pecado, há um muro de separação que nos separa de Deus, é o pecado. Porque muitas vezes as nossas orações não são respondidas, porque muitas vezes nós não somos curados, porque muitas vezes nós não recebemos aquilo que nós tanto almejamos de Deus. Porque, queridos, o que impede dessas coisas acontecer? Vou falar de algumas coisas. Por exemplo, muitas vezes o tempo não é ainda naquele instante que você precisa, que você tem que receber. Segundo, uma das coisas principais que impede o pecado. Outra coisa que impede muitas vezes a falta de obediência. E tem outras ainda, meus amados. Mas, queridos, a Bíblia vai dizer que quando o pecador se arrepende, há festa no céu. Quando o pecador se arrepende, ele se aproxima de novo de Deus. Se aproxima de novo de Deus. Ele se achega diante de Deus com a face descoberta através do sangue de Jesus, como está na epístola de João, que disse: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. Ou seja, o sangue de Jesus, meus amados, nos purifica de todo mal. E aí podemos chegar com ousadia diante do Senhor e Deus não se lembra mais dos nossos pecados. Amém? Então, se é isso que está impedindo a tua cura, se é isso que está impedindo, e você está andando muito ansioso, muito ansiosa, você está andando muito acelerado, começa a confessar o teu pecado, porque você é a falta de fé. E também, amados, muitas vezes é a nossa falta de confiança em Deus. E também, queridos, muitas vezes é a nossa falta de entender como Deus trabalha. Muitas vezes nós não entendemos como Deus trabalha. Mas a Bíblia vai dizer claramente aqui em Mateus 28, em Mateus 6, 28 e 29, que veste de forma gloriosa um simples lírio do campo, e que mantém em sua memória o número de cabelos que contém na cabeça de cada pessoa, como está em Lucas, capítulo 12, verso de número 7. Ou seja, o que mantém
e que mantém cada memória, o número de cabelos que contém na cabeça de cada pessoa. Lucas 12, verso número 7. Então, amados, se Deus sabe, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados pelo Senhor, todos. Não temais, pois mais vale vós do que muitos passarinhos, Jesus vai falando. Então, queridos, não tenha medo, para mostrar o seu zelo pelo homem. O Senhor Jesus, Ele afirma que conhece e tem o controle absoluto da sua vida. Ele tem o controle absoluto das nossas vidas. Ele citou, por exemplo, que até mesmo os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. Estão contados, todos eles. Ou seja, o Senhor dará atenção a fatos que passam despercebido a nós. E por esse motivo, que a ansiedade é considerada um pecado. Ansiedade é considerada um pecado. Confessai os nossos pecados ao Senhor. Confessai nossos pecados uns aos outros. Então, se eu estou muito acelerado, eu vou diante de Deus. Falo, Senhor, isso não está certo. Senhor, isso está me tirando da minha comunhão contigo. Entenda. Muitas vezes, queridos, a ansiedade é para te tirar da presença de Deus. Muitas vezes vai te entupir de remédios. Falei claramente, deixei bem claro já um pouco, que às vezes há necessidade, quando a pessoa realmente há necessidade, é comprovada pela medicina, que você precisa tomar medicação para controlar um nível de estresse muito alto, há uma necessidade. Mas a tua confiança não deve estar no remédio, a tua confiança deve estar em Deus. Amém? Deixando bem claro. Então, queridos, a ansiedade é considerada um pecado. Porque você fica com medo. Você duvida daquilo que Deus pode fazer. Você só precisa crer e receber. Portanto, é por esse motivo que a ansiedade é considerada um pecado. Isto é, quando uma pessoa nutre inquietações e medos dentro de si, meus amados, mostra que não crê na fidelidade de Deus. Não crê na fidelidade de Deus. Diante disso, quem desconfia do Senhor, nosso Pai, certamente não será honrado por Ele. Certamente não será honrado por Ele. Amém, irmãos? Glória a Deus. E Jesus continua aqui, meus amados. Vou voltar aqui no texto original. Quando Jesus afirma, do verso 25 ao verso 30, nós vamos meditar. Do verso 25 ao verso de número 30, no Evangelho de Mateus, deixa eu pegar na versão atualizada. Deixa eu pegar aqui na versão atualizada, Evangelho de Mateus, capítulo 6, do verso 25 ao verso número 30. Vamos pegar aqui. Vamos lá. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, verso 25 ao verso número 30, vai dizendo: Por isso eu digo a vocês, não se preocupe com a comida ou com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisa para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósito. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? E nenhum de vocês pode encomendar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. Olha isso. Olha a lição que Jesus está nos dando quando Jesus fala Deus e as riquezas. Jesus está dizendo. Verso número 28.
Verso número 28. E por que vocês se preocupam com as roupas? Veja como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, nem fazem roupa para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. Verso 30. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece, queimada no fogo. Então, é claro que Ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Então Jesus, Ele vai falar conosco, amados. Jesus, Ele vai falar conosco aqui, de uma forma muito especial que Ele vai falando, quando Ele diz, queridos, que ao afirmar tantas vezes o seu imenso cuidado conosco, o Senhor Jesus espera receber da nossa parte a confiança total, irmãos, a nossa confiança total nele, e não a ansiedade, ou preocupações. Quem de fato crê, lança fora tanto as inquietações da alma e assim deixa de viver aflito com os problemas do dia a dia ou aterrorizado com o medo do futuro. Em Mateus 25, ao verso número 30, foi que nós meditamos. Então, queridos, lançamos fora todas as inquietações, tudo que tira a nossa paz, tudo que traz muito aceleração em nós, precisamos desacelerar. Quantas vezes nós só precisamos, queridos, ficar parado. Desliga da tomada, para que nós não adoeça. Quando nós estamos acelerados demais, começamos a ficar querendo fazer as coisas que é para fazer amanhã, nós já estamos pensando nelas. Quantas vezes nós estamos orando e de repente já vem aquela mensagem, nós precisamos fazer algo amanhã, e de repente você fala, não, no momento o meu tempo é só em comunhão com o Senhor. Porque o que acontece? Essa correria do dia a dia, as pessoas vivem tão acelerado, num processo tão acelerado, não tem tempo para Deus, não tem tempo com a família, não tem tempo com os amigos, não tem tempo para nada. Vive. Se alguém te liga, olha, vem me buscar em tal lugar para me fazer um favor, você diz, eu não posso, e já fica irritado. Sabe o que é isso, meu irmão, minha irmã? Ansiedade. Isso aí é exagero. Muitas vezes ela é silenciosa, ela chega, porque o processo de tanto as pessoas ficarem aceleradas, isso vai trazendo transtorno para a nossa vida cotidiana. Então, desacelera. Faz tudo no tempo certo, confiando que Deus está no controle. Entregou a Ele, descansa nele, espera nele e confia nele, que Ele vai trazer a provisão. E eu quero meditar também no Evangelho de Mateus. Vou pegar aqui capítulo 11. Capítulo 11. Olha que a palavra, olha que Jesus vai falar conosco aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 11, do verso 28 ao verso 30. Olha que Jesus vai falar, do verso 28 ao verso 30. Venham a mim a todos vocês que estão cansados. Então, meus amados, se nós, queridos, estamos cansados, deixa eu pegar aqui Mateus nessa outra versão, deixa eu pegar aqui, Mateus 11, 28, Mateus 11, 28, veja que a palavra de Deus vai dizer conosco. Veja o que a palavra de Deus vai dizer agora para mim e para você. Deixa eu pegar. Venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, nessa versão atualizada. Suas pesadas cargas, e eu lhe darei descanso. Eu lhe darei descanso. Verso 29. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Verso de número 30. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis. Jesus está dizendo, os meus mandamentos não são pesados. Os meus mandamentos não são pesados, são fáceis. E a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Jesus está falando, queridos, sobre nós carregarmos a nossa cruz diária, sobre nós confiarmos nele.
Carregar a cruz, querido, significa, não é uma cruz de madeira como muitas falsas religiões. Às vezes você vai na beira de uma rodovia e as pessoas pegam uma madeira gigante, faz uma cruz gigante e sai arrastando até um templo religioso pagão. Meu Jesus, Deus não exige sacrifício de ninguém. Deus não quer essa barganha aí, não. O que Deus quer é que você tenha fé no seu Filho amado Jesus, crê somente nele. Cristo que foi crucificado, morreu em teu lugar na cruz do Calvário, levou sobre si todas as nossas pisaduras, todas as nossas enfermidades, as doenças da alma. E nós meditamos isso aqui, as enfermidades, as doenças da alma, está em Isaías 53. Mas as doenças físicas, queridos, está no Êxodo 15, 26. Então a gente precisa tomar posse da palavra de Deus e precisa colocar ela diante do Senhor. Pai, a palavra do Senhor diz: aqueles que são obedientes a Ele, aqueles que ofertam na casa do Senhor, aqueles que são dizimistas na casa do Senhor, Ele vai dizer em Malaquias 3:8: façam prova de mim. Se está faltando alguma coisa na sua vida, meu irmão, minha irmã, alguma coisa na sua vida, e você é obediente a Deus, eu vou deixar aqui bem claro o que a Bíblia diz. Se você é ofertante dizimista, você vive honrando ao Senhor, a palavra do Senhor, obedece a Ele, e tem algo na tua vida que está faltando. Hoje eu já compartilhei no café da manhã aqui em casa, falando sobre esse assunto. Eu vou compartilhar com vocês. Foi que Deus falando comigo quando eu meditava nesses textos. Se está faltando alguma coisa na sua vida, você tem que ir diante de Deus e falar: Senhor, eu tenho te obedecido, Senhor. Senhor, eu tenho, Senhor, honrado a tua palavra. Senhor, eu tenho, Senhor, me esforçado para viver em retidão contigo, te obedecer. E a tua palavra diz, Pai, se eu estou em obediência, façam prova do Senhor. Vou pegar aqui, queridos, Malaquias 3:8. Olha isso aqui. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. Veja Malaquias 3:8. Olha o que diz. Aqui está falando sobre os dízimos. E talvez as pessoas, eu sei que isso aqui é algo que eu não vou falar de dízimo, vou falar sobre o que a palavra de Deus diz para que nós, vai aqui trazer muitos questionamentos, vai trazer muitos, porque o apego às coisas terrenas eu sei que é terrível. Mas, queridos, algo que nós precisamos entender. A palavra do Senhor diz: eu pergunto, será que alguém pode roubar a Deus? Presta atenção. Presta atenção. Eu pergunto, será que alguém pode roubar a Deus? É uma pergunta. Mas vocês têm roubado ainda. Me perguntam, como que estamos te roubando? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. No verso 9, todos vocês estão me roubando, e por isso eu os amaldiçoo a nação toda. Isso aqui era falada para o povo de Israel. Era falada para o povo de Israel, direcionado ao povo de Israel. Mas a palavra do Senhor diz, continua dizendo no verso 10: eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que traga todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha boca. Ponham-me uma prova. Olha isso aqui, amados, é que eu quero compartilhar com vocês. Ponham a mim a prova. Mas está na palavra de Deus, querido, vale para nós nos dias de hoje. Jesus não tirou, a nova aliança que Deus, ou seja, não existe mais sacrifício, mas sim obediência. É isso que Jesus veio trazer, a nova aliança. Então, antes era necessário o sacrifício, hoje não, é obediência a Deus. É fé em Cristo, fé na cruz, fé que Jesus já pagou o preço, levando sobre si tudo. Mas a palavra de Deus vai dizer no verso 10: e eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que traga todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Na casa de quem? Na casa de Deus. Ponham, agora vem algo que tem a ver com a obediência, que eu estava falando. Ponham minha prova e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Isso aqui, amados, falou comigo claramente enquanto eu orava. E eu falei: Senhor, tem algo que está faltando, Senhor.
E a tua palavra diz, Pai, que aqueles que te obedecem, aqueles que têm prazer no Senhor, têm prazer em estar em comunhão contigo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, como diz a tua palavra, é através do nome de Jesus, mas também segundo a sua palavra. E eu declarei, eu lembro claramente na minha oração, enquanto eu orava, me veio isso aqui fresquinho. Senhor, façam prova de mim. O Senhor está dizendo, se você é fiel a mim, Jesus está dizendo, Pai está dizendo, Deus está dizendo, se você é fiel a Ele, meus amados, você tem obedecido a Ele, coloque Ele à prova, é o que diz a sua palavra. Chegue no Senhor e diga, Pai, mas chegue com reverência, com amor e com gratidão. Pai, a tua palavra diz, Senhor, que se nós obedecermos ao Senhor, Deus está falando conosco, irmão, dessa forma. Se vocês me obedecerem, se vocês realmente andarem segundo a minha vontade, façam prova de mim, porque eu abrirei as janelas do céu sobre as suas vidas. É a ansiedade que está te causando transtorno? Coloca diante do Senhor e diz, Pai, em tudo o Senhor fará sobre as nossas vidas. Senhor, se é a ansiedade que está te aprisionando, está te tirando a tua paz, coloca agora, Senhor, cura essa enfermidade, cura, Senhor, essa doença, cura, Senhor, isso que está me trazendo transtorno. Senhor, se está faltando algo na sua casa, está faltando pão, coloque o Senhor à prova, é o que diz a sua palavra. Porque o servo de Deus, meus irmãos, que está faltando algo na sua casa, tem alguma coisa errada, se você é fiel a Ele. Agora, se você está na desobediência, aí a Bíblia vai apontar para o seguinte: primeiramente, nós devemos se arrepender dos nossos pecados, abandonar o pecado, e aí nós podemos chegar diante de Deus e fazer prova dele. Fica aqui a dica do Senhor para o dia de hoje. Se você realmente é uma pessoa muito ansiosa, você precisa compreender que o que Jesus fala aqui no Evangelho de Mateus, ele vai falando aqui. Vou pegar aqui versos, nós meditamos do verso 28 ao verso de número 30. Olha o que Jesus vai dizer: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Esse grande convite aqui que Jesus faz, amados, esse convite é para todos que estão cansados de sofrer, que vivem deprimido, triste, angustiado, atormentados pelo medo, que estão afligidos pelos problemas familiares, pelos vícios, pelas doenças, ou seja, por tantos outros problemas. O desejo do Senhor Jesus é dar alívio para aqueles que sofrem, removendo o fardo de dor e de tormento que tem carregado, que as pessoas têm carregado tão pesado. Mas é preciso, queridos, que cada um entenda que é porque alguém está sofrendo que Jesus irá ao seu encontro para libertá-lo. Muitas vezes, amados, nós não entendemos isso. É preciso também exercitar também o exercício da fé, para que o milagre aconteça em nós. E também, meus amados, isto é, a pessoa que tem que tomar a atitude de buscar Jesus para receber de suas mãos a vida em abundante que ele prometeu em João 10:10. É isso mesmo. Jesus nos prometeu uma vida em abundância. E muitas vezes, amados, nós não temos a vida de abundância porque nós não temos ainda compreendido o propósito de Deus. Aonde colocar a planta dos teus pés, Josué? Aonde colocar a planta dos teus pés, Abraão? Naquela época, Abraão fez promessa sobre o povo judeu, sobre o povo hebreu, sobre a nação de Israel. Eles foram abençoados com toda a sorte de bênção. Presta atenção. Eles foram, na antiga aliança, eles foram abençoados com a terra prometida, eles foram abençoados com riquezas terrenas. Mas, queridos, olha agora para a nova aliança. A nova aliança, Jesus Cristo de Nazaré. Ele, Jesus que foi crucificado. Mas também ao terceiro dia a Bíblia diz que ele foi ressuscitado pelo Pai. E essa nova aliança, que todo aquele que nele crê, além, queridos, de ser amados, salvos, remidos,
liberto de toda maldição. Não existe mais condenação, não há mais nenhuma maldição sobre a sua vida, porque Jesus já levou sobre si. Não existe mais. Tire isso da sua mente, que se existe alguma condenação. Aí eu cometi um pecado, não sei quanto tempo o diabo está me acusando. Fale para o diabo: Satanás, lá na cruz do Calvário, Jesus levou aquele meu pecado. Você não confessou a Deus? Você não se arrependeu de todos os teus pecados? Então não existe mais condenação. Não existe mais condenação. Você precisa encarar, se submeter a Deus. Eu me submeto a ti, ó Pai, e eu resisto ao maligno. E esse pecado aqui, Deus não se lembra mais, Satanás. Em nome de Jesus. Então, queridos, coloque o seu jugo, os seus fardos, todas as suas cargas pesadas, todas as suas ansiedades, inquietações, tudo que está causando transtorno na tua vida. Coloca agora diante do Senhor. Nós vamos orar para que Deus, amados, Deus venha operar na tua vida pela fé, como nós meditamos aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 28. Por meio da fé, meus amados, que Deus opera. E João 10:10 diz que o diabo só veio para matar, roubar e destruir. Mas Deus, Jesus, veio para que nós tenha vida em abundância, ou vida plena. Amém, amados? Ou seja, uma vida abençoada em toda sorte de bênção, em nome de Jesus. Então, queridos, primeiro passo, vamos nos arrepender dos nossos pecados. Vamos confessar a Deus que nós estamos em delito com Ele. E aí, querido, nós vamos para a palavra, como diz em Malaquias 3:10. Façam prova de mim, que eu abrirei as janelas dos céus e a provisão virá. Coloca qual é a tua dificuldade. Você está com uma ansiedade tremenda, que é o nosso tema de hoje. Deus tem cuidado de nós, queridos. Todos que o obedecem. Todos que lhe obedecem. E descansa no Senhor. Se a tua necessidade é o pão na tua casa, coloca aí: Senhor, confessa o teu pecado. Senhor, tem alguma coisa que está faltando na minha vida. Senhor, tem alguma coisa. A Bíblia diz: se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder, surge muito os seus efeitos. Amém? Então vamos orar ao Senhor. Vamos louvar a Ele primeiro. Vamos engrandecer Ele, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. Pai, Tu és louvado, Tu és adorado, Tu és exaltado. Em nome de Jesus nós queremos Te bendizer, nós queremos Te engrandecer. Que o Senhor cresça, ó Deus, que nós diminua, Pai. Que a Tua graça, que a Tua bondade, a Tua fidelidade, ó Pai, esteja sobre as nossas vidas. Ó Senhor, em nome de Jesus nós Te louvamos, nós Te bendizemos e nós Te pedimos: venha, Pai, o Teu reino, porque o Teu reino, Senhor, quem está dentro de nós, saia, Senhor, transbordando, Pai, que é o Teu Espírito Santo. O reino do céu está dentro de nós, ó Pai, o Espírito da verdade, Senhor. Ó Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós Te pedimos perdão dos nossos pecados. Senhor, nós confessamos, ó Pai, o quanto nós somos pecadores. Nós confessamos, ó Pai, as nossas iniquidades. Nós confessamos, ó Pai, as nossas transgressões. Nós confessamos, ó Pai, o nosso pecado de ansiedade, Pai. Nós confessamos, Senhor, o nosso pecado do medo, das inquietações da nossa alma. Ó Senhor, perdoa-nos, ó Pai. Lava-nos com o Teu sangue, ó Deus. Nos purifica, Senhor, com o sangue de Jesus, Pai. E nos liberta, Senhor, desse mal. Caia por terra agora esse mal em nome de Jesus, Pai. Liberta-nos, ó Deus, em nome de Jesus, de toda inquietação. Tira-nos, ó Pai, todo medo. Nós se esvaziamos de si mesmo, Senhor, para transbordar do Teu Espírito Santo. O Senhor tem liberdade, Santo Espírito de Deus. O Senhor tem liberdade. Pai, nós também oramos, Senhor, pelos que nos odeiam. Pai, nós também oramos, Senhor, pelos que nos perseguem. Pai, nós oramos, Senhor, por aqueles que querem o nosso mal, que são invejosos. Pai, nós oramos, Senhor, por aqueles, ó Pai, que olham para nós com olhar de desprezo, Senhor. E nós abençoamos, nós o perdoamos. Ó Senhor, livra-nos de toda a tentação do mal. Livra-nos, ó Pai, dos laços do maligno. Livra-nos, Senhor, dos laços desse mundo. Livra-nos, ó Pai, de nós mesmos, Senhor, porque nós, Pai, somos presa fácil, Senhor, diante de tantas adversidades desse mundo. Em nome de Jesus, nos dá, Pai, a plena confiança. Nos dá, Senhor, um espírito de obediência, Senhor. Nos dá, Senhor, um coração contrito e quebrantado, exposto a Te obedecer, Senhor.
disposto a fazer a tua vontade. Que não seja feita a nossa, Pai, mas sim que seja feita a sua vontade. Nós chegamos diante de ti, Pai, com humildade, com reverência, com temor e com tremor. Também com ousadia, Pai, como diz na palavra do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que todos nós, ó Pai, aqueles que estão passando por lutas, ó Pai, aqueles que estão passando por dificuldades, Senhor, que as janelas do céu se abram sobre cada um de nós. Que o Senhor venha trazer, Pai, a provisão. Que o Senhor venha trazer cura. Que o Senhor, Pai, derrame bênção sem medida sobre a vida do teu povo. Que o teu povo seja próspero. Que o teu povo tenha para emprestar, para abençoar aqueles que não têm, ó Pai, em nome de Jesus. Porque assim, Pai, é o Senhor em nós e assim é em nós no Senhor. Oh Senhor, isso prova, Pai, da tua fidelidade. Isso prova, Senhor, do teu amor, da tua misericórdia e da tua benignidade, Senhor, que dura para sempre. Em nome de Jesus, Papai, louvado seja o teu santo nome. Nós te louvamos e nós te bendizemos. Em nome de Jesus, Senhor, que nós oramos. E nós já te agradecemos, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor, e amém, porque teu é o reino, teu é o poder, e tua é a glória, e tu reinas para sempre. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor, e amém. Obrigado, Pai, pela tua graça. Que o grande amor de Deus, e a graça, e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, e a doce consolação do Espírito Santo esteja não somente conosco hoje, mas para todos sempre. Você diga um amém. Que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo e que Deus te abençoe em nome de Jesus.